Conseguiu, uma vergonha, passou o campeonato inteiro na quinta colocação, não conseguiu a vaga direta para a Libertadores, Iago. Cara, muito triste. Eu acho que o Botafogo, como eu disse, né, o que eu queria era um planejamento decente. E o investimento que foi feito com os valores e tudo mais, não podia. Ainda mais porque só o Palmeiras investiu mais do que o Botafogo na América do Sul. Então, decepcionante. E agora é esperar uma final entre Cruzeiro e Fluminense para ficar em paz e o título do Cruzeiro para concretizar a fase de grupos em 2026. E Fluminense? Porque aí o Botafogo não precisa se preocupar, entendeu? Então, Corinthians Ah, e tá. Fluminense. Entendi. Corinthians e Fluminense na final. Torce pro Fluminense torço. pra conseguir a vaga? Não torço. Isso aí, entendi. Você torce para passar na pré, né? Sim. 2024 foi título depois da pré, então se tiver que acontecer, vai ser. E o jogo de ontem, meu amigo, Botafogo 4, Fortaleza 2. Tivemos uma surpresa, inclusive, com o garoto da base, né? Entrando e dando passe para gol. Cara, não diria surpresa porque ele já entrou mudando o panorama contra o Cruzeiro. Jogando improvisado de lateral direito, mas sim, a gente teve muito trabalho com os pontas e muita oscilação de pontos que custaram caro, né? Jogadores que custaram caro, e é bom ver a base aparecendo e mostrando algumas coisas, pelo menos no final do ano, é um bom ponto. Beleza, qual foi o ponto alto e o ponto baixo do Botafogo na temporada, Iago? Cara, ponto alto é inegável, que é a vitória contra o PSG na Copa do Mundo de Clubes, né? Mas o ponto baixo, eu diria exatamente isso: ser eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil e não disputar os títulos até o final, pelo que investiu em 2025. Perfeito. Olha aqui, então você já respondeu que não vai torcer pro Fluminense, mesmo que seja Não. Fluminense e Corinthians ou Fluminense e Cruzeiro. Não. Bom, Fluminense e Cruzeiro, obviamente, não Tem não sentido precisa. nenhum, né? Não é. Pra você, agora assim, a única forma de torcer para um rival seria pra se livrar de um rebaixamento? Eu diria que sim. Porque já aconteceu, né? Isso Em 2009, eu diria. O Botafogo rebaixamento e... é pesado. Eu não sei O Fluminense também estava brigando junto com o Botafogo, né? E os Exato. dois venceram. O Fluminense, Os dois inclusive, se livraram, foi o do Couto, né? do Teve Couto, toda a aquela batalha do no Couto que Pereira. terminou com aquela Invasão, Pancadaria. aquela O zona. jogo foi doideira mesmo. Centenário do Exatamente. E as novidades do Botafogo, Iago? Agora o Lucas Vidalba tá pra vir pro Botafogo? Novidades? Então, cara, novidade, né? Mal acabou a temporada. Espero que seja um bom sinal de planejamento para 2026. O Lucas Vidalba, o presidente do Nacional, já disse que provavelmente vai ser vendido. E tudo indica que viria pro Botafogo. É um cara veloz que a gente não teve em 2025, porque o Júnior Santos foi pro Atlético, o Luiz Henrique foi pro Zenit. E então tem tudo para encaixar na característica que faltou ao Botafogo em 2025. Mas os números foram ok, eu diria regulares, para 4 gols e 9 assistências nesse ano de 2025. Mas é uma aposta, né? 3 milhões e meio de dólares, se eu não me engano, por 85% do passe. E até amanhã o time que ele foi emprestado tem que decidir se vai cobrir a oferta ou não. Mas eu acredito que, não só ele, né? Tem, eu acho, uma especulação com o Julián Millán, também do Nacional. E vamos ver o que acontece. Eu espero que esse cara tem que ser contratado. O Botafogo precisa de um cara veloz e que rompe linhas de defesa e que não teve em 2025. Você acha que Qual a idade dele? 24 anos. Pelo menos já não é aquela aposta que vinha É. sendo feita, tipo assim, só jogador muito o novo. Montoro, Pois é. o Montoro tem 18 anos, né, O Barreira cara? 19. Mas assim, é um cara que, pra mim, um jogador uruguaio, geralmente ele tem que estar na seleção, pelo menos no elenco, pra ser considerado um bom pra excelente jogador. Se esse cara não é cogitado, isso já me causa um pouco de preocupação. Entendi. Mas assim, Júnior Santos era a segunda divisão do Japão e foi o artilheiro da Libertadores, fez o primeiro e o último do título. Mas tá encostado no Atlético Mineiro hoje. Né? Mas... Mas aí pro Botafogo ele foi importante. Foi lesão, né? Exatamente. Ele teve 3 lesões de 3 ou mais meses, então é muito difícil de ter sequência com isso. Mas assim, O ano do Atlético também foi complicado também, no geral também. Demorou a acertar, ele tá melhorando agora com o São mas Paulo. eu acredito que o Scout errou bastante em 25, mas acertou bastante mesmo com o ano de 2023 e em 2024. Então eu vou dar o voto de confiança. Então, beleza, Botafogo, você já falou, o Montoro te dá esperança para um 2026 forte? Com certeza, Por não exemplo? só Montoro, Barreira, a zaga também me dá muita confiança. Eu acho que o Botafogo defensivamente tem todas as posições fechadas. A gente precisa de um camisa 5 urgente. Pra mim, o Danilo, Marlon Freitas não tem condição de comparação ao Danilo. Ele iria pro banco.
E um camisa 9 também decisivo, porque a gente perdeu 15 milhões de euros no Arthur Cabral. E pra mim foi muito, muito, muito dinheiro. Perfeito. Bom, o Botafogo espera Rapidinho, deixa eu só Sim. pra completar essa parte um zagueiro também pra jogar, não seria aí? Então, o zagueiro pelo lado direito seria bom, mas eu acho que fatídico que ele vai se tornar a sexta opção em breve, porque o Bastos e o Caio, se eles se recuperarem, eles são, pra mim, Bastos, Caio Pantaleão, Barbosa e David Ricardo disputam entre as melhores defesas do Brasil com sobras. Eu ia perguntar o que houve com o Bastos. Sempre achei ele um ótimo zagueiro. Ele se Machucado. machucou em Foi uma 2025, série começo de do ano, problemas, mas... cara. Ele se machucou Na no final de verdade, 24. Isso, novembro, é. às vésperas da Não, final da foi- Libertadores. Foi no jogo do Palmeiras, que o Botafogo venceu por 3-1. E aí ele voltou, excelente. Carlos Leiria colocou o cara pra jogar em Moça Bonita com um gramado horrendo. Ele se machucou, optou pelo tratamento conservador, deu errado e teve que operar. Talvez se ele tivesse operado, ele já teria participado da rotação em 2024. Mas assim, entendeu? acho que valeria a pena pelo menos uma aposta pra trazer, porque é muito incerto quando o Então. jogador volta de uma lesão tão séria assim. Sim, os O dois. presidente do Fluminense fala que se eu tenho 5 zagueiros, eu tenho 4. Se eu tenho 4, eu tenho 3. Então, mas Filósofo. o Botafogo tem o Marquinhos, que é um zagueiro da base, que treina com a seleção constantemente. É pedido a subida dele para treinar com a seleção. Então, para uma sexta opção, eu não sei se vale a pena o Botafogo investir num cara. E qual é a sua zaga titular? A minha zaga titular hoje seria Bastos e Barbosa. Com todos saudáveis, embora o Caio... Por exemplo, o Caio poderia jogar de volante se o Bastos estivesse disponível. O primeiro volante que você O primeiro volante. Pra mim, o Caio poderia fazer essa função e já fez quando jogou no Krasnodar. Então, pra mim, é Bastos e Barbosa. Ou até jogar com 3 zagueiros de repente também. quer? não faz muito sentido. O Mas- Botafogo Way. Não, o Botafogo Way não é jogar com 3 zagueiros. Não que 3 zagueiros você seja só defensivo, dá pra ser ofensivo. Se Mas libera eu mais não os vejo. laterais, sei lá. Sim. É. Ó, o Santos falou que o Bastos faleceu, esquece. Felipe Em memória. Azevedo, o glorioso. Bom, então fechando o Botafogo, torcerá pelo Cruzeiro, mas se vier a pré, o Botafogo é ameaçado? Cara, a circunstância é pegar o always ready e ter que ir pra o alto, né? Tirando isso, eu não tenho preocupações com os times que vêm da pré, não. Perfeito. Ir pro alto lembra a LDU, que lembra a eliminação, né? Um Não, pouco... mas não foi por causa disso. Não foi por causa da altitude. Porra, o jogo foi decidido lá. Não, então, mas não foi por causa da altitude. Em O Botafogo jogou mal. Em 2024, o Botafogo jogou contra Jogou a contra a LDU. LDU. Sim, perdeu de 1-0 e venceu aqui por 2-1. Mas a altitude não foi o fator decisivo no sentido... O Botafogo jogou e tentou jogar na altitude Esse que é o no ano de problema. 2024. Em 2025 foi o completo oposto. Tentou se defender ao máximo e pra mim isso não funciona. Tem que Não, tem que jogar. tentar jogar, mas é difícil lá. O Palmeiras mesmo tomou 3. O elenco também do Botafogo não era o mesmo, então... Exatamente. Não, mas a altitude é doentio. Jogar naquela altitude da É LDU é difícil. absurdo. Não, e o da LDU é o menor dos males, né? Por assim tem, dizer. mas porque é um dos mais baixos. Então, só que mas ainda é o melhor time dessa galera joga É, na altitude. sim, é. verdade. É o único Qual time é o que chega pra maior? competir. É La always Paz? ready. Não, é o alto. É Potosí, Always né? Ready. 450, não, é o alto o nome. É 4 mil, né? Potosí é 3.850, se eu não me engano. É, tem o Perfeito. The Fechando Strongest então o também. Botafogo, beleza?